Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Emmanuel vem comentar na lição 98 do Caminho, Verdade e Vida, Capas. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato um precioso símbolo? As pessoas humanas existem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa dos santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas que é imprescindível atender à movimentação do cego. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresenta-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Eu estou sempre comentando a capacidade que o Emmanuel tem de esgotar as maneiras de você interpretar um versículo bíblico. Mas nessa aqui em particular, a gente fica a perguntar, gente, será que pelo fato do aramaico ser uma língua ainda tão carente de palavras, uma mesma palavra significando várias coisas ao mesmo tempo, e os problemas que tiveram da tradução, será que o sentido original não foi realmente esse? Será que foi só te mostrar que o cego de Jericó estava com uma capa e se tratando de um casaco, uma vestimenta, ou era a capa mesmo dos seus interesses mundanos, a capa simbolizando uma transformação e a maneira como a gente deve procurar o Cristo? O fato é que o Emmanuel, ele, na dúvida, ele traz para a gente essa interpretação e ele fala que é um símbolo. E esse símbolo, ele fala, olha, as capas mais diversas, o persona, o verniz social. Nós temos aqui o verniz social, o que nós somos perante a sociedade. Mas ele vem falar para a gente, quando a gente for realmente procurar o Mestre, procurar o Cristo, que a gente procure desarmado, que a gente procure sem trazer esses personalismos nossos, esses interesses nossos. Ele coloca aqui alguns casos, ele fala assim, há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos, mas raros os que não colam no rosto a máscara da própria conveniência. Raros são os que não todo mundo quer a própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível. É interessante, né, a gente buscar só a máscara da própria conveniência. É um exercício para ser feito que é bastante interessante. A gente tem um costume natural, é uma lei da física, de atrair aqueles que têm sintonia com a gente. Mas você atrair aqueles que têm sintonia com a gente não significa que a gente deve repelir também, com todo o sentido da palavra, aqueles que não têm sintonia. É bom às vezes a gente buscar culturas diferentes para ver mais ou menos como é que aquela pessoa vive e até procurar extrair dali o que tem de bonito, de belo. Eu me lembro de uma vez a gente fazendo o encontro de Chico Xavier na nossa casa, e foi o 9º encontro, nós estamos no 18º, tem 9 anos isso. E uma pessoa que foi lá na nossa casa era uma médium que tinha vários livros psicografados pelo espírito Rochester, né? Eu me lembro se fala dessa maneira ou não. Mas ela falando dos livros dela, e ela falando assim, ó, cada romance desse se deu em um lugar com uma determinada cultura religiosa. Então tem um que foi no meio que era hindu, outro foi no meio do islamismo, outro foi no meio do budismo, daquelas culturas, outro no meio do catolicismo. E ela dizendo que ela, enquanto médium, ela conseguiu observar
muita beleza, o que tinha de muito belo em cada cultura e por trás de cada religião. Então, ao invés da gente entrar na cultura das pessoas apenas para querer ter conhecimento, para ter uma base para depois criticar e reforçar o seu ponto de vista, é preferido que às vezes a gente estude mesmo com aqueles olhos de buscar o que tem de belo e por que tanta gente gosta, por que as pessoas se amarram naquela religião, naquela cultura. É legal a gente fazer isso. E aí a gente começa a observar as capas que existem no mundo. E essas capas, é claro também, né, elas vão significar o quê? Como eu falei, o verniz social. O que eu estou querendo passar para as pessoas, mesmo sabendo que só vão saber o que eu sou de verdade quem viver comigo. Aqueles que viverem comigo vão saber que de repente eu falo muito em mansuetude, porque na verdade eu não sou manso, estou buscando a mansuetude, mas no meu discurso diário o tempo todo se fala nisso, porque é uma meta para atingir. E costuma ser assim com a maioria das pessoas que fazem uso da palavra. A maioria das pessoas, elas só vão falar daquilo que é uma necessidade para ela, aquilo que já é uma conquista. Raramente ela vai falar, vai passar batido, porque para ela já é uma conquista. E nós temos essa tendência natural, gente, de o homem está sempre querendo mais, né? Aquilo que já é uma conquista, eu já consegui, tá, deixa, agora eu vou querer, eu quero uma casa, não, agora depois da casa eu quero um carro agora, depois eu quero mais uma casa de veraneio, eu quero, se a gente der asa a esses desejos de conquista material, a gente não vai sair daqui nunca. Agora a nossa conquista agora, né, o nosso desejo agora, né, eu quero evoluir, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a amar o próximo, eu quero aprender a sair da minha inércia, da preguiça, trabalhar mais, eu quero me colocar à disposição dos espíritos. A gente sabe que são etapas a serem vividas aos poucos, porque a gente não está preparado, a grande maioria de nós, para ficar ali 24 horas por dia à disposição dos espíritos, não. A vibração deles ainda causa um certo incômodo para cada um de nós. A gente está muito acostumado à vibração que a gente tem aqui embaixo. Tanto que é cansativo para muita gente ficar muito tempo assistindo uma palestra ou num determinado lugar em concentração. Essa aqui é a nossa realidade. Mas ele vem falar assim, das capas que esse cego de Jericó, o Bartimeu, ele jogou a capa dele fora. Ele se desarmou, ele teve plena confiança, ele foi na direção do Cristo e obteve a cura, o alívio que ele queria. Porque até o próprio Chico Xavier, uma vez, numa oportunidade, ele fez questão de dizer isso. Gente, nem Jesus prometeu cura, porque cura é um processo muito particular, muito interior. Ele prometeu alívio. Alívio para que você aprenda a buscar a sua cura por conta própria. Porque cura totalmente a gente só vai ter quando a gente for senhor das nossas emoções, senhor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, não deixar que nada abale, ser igual aquele bambu que está no meio, bambuzal que está no meio da tempestade, enverga, mas não quebra, daqui a pouco volta para o lugar de novo. Quando a gente estiver dessa maneira, é raríssimo a pessoa que está aqui na Terra que está dessa maneira. Foi Leon Denis que falou isso. Raríssimas as pessoas na Terra que são donas dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos. Quando a gente chegar a esse ponto, aí sim, você consegue imaginar Jesus vindo para cá e sendo influenciado por nós aqui? Não, ele é dono de si. Ele já tem essa conquista dele mesmo. Por isso que ele fala, o meu reino não é deste mundo. Eu aqui no meu reino, a mim mesmo, a minha realidade, quem manda sou eu. Eu não deixo mais que ninguém interfira, não. Né? Então, a lição de hoje ainda tem uma coisa de muito legal aqui no final. Ele fala assim, a manutenção de falsas aparências diante do Cristo e de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Não precisa, a gente tem que agir com Cristo desarmado mesmo. Conhece até o que a gente não queria que conhecesse. Conhece a gente profundamente. Infelizmente a gente vê que não é só o Cristo não, né? Os espíritos olham pra gente, no nosso perispírito, eles conhecem a gente. Você fala uma coisa, mas faz outra, no teu perispírito está escrito que você faz outra. Está mostrando desequilíbrios, os desequilíbrios onde estão, no teu corpo mesmo. Então ele bota aqui, ó, nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos. Simplesmente como cego de Jericó, como Bartimeu, deixou a capa de lado e foi na direção do mestre com fé, pedir ajuda para aquele momento, que estava sendo um momento grave, que ele não tinha a visão, não ter a visão até hoje, de hoje é um momento grave. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.